Muito boa noite a todos, muito boa noite, Cotinho. Boa noite, caros telespectadores, boa noite, Carmilda Comaio. Este é mais um especial reportagem. O acesso à saúde é um bem que deve assistir a todos, sobretudo os mais desfavorecidos. Entretanto, nem sempre este princípio é respeitado. Com certeza, e esta semana o especial reportagem traz para si os contornos das doenças cardiovasculares, uma doença bastante cara, cujo tratamento exige dinheiro que muitos não têm. Confira a reportagem na íntegra a partir de já. Acompanhe. As doenças cardiovasculares são um grupo de doenças do coração e dos vasos sanguíneos que incluem doença coronariana, doença cerebrovascular, doença arterial periférica, doença cardíaca reumática, cardiopatia congênita e a trombose venosa profunda e embolia pulmonar. Segundo um estudo realizado recentemente pela OMS sobre doenças não transmissíveis, estima-se que as doenças cardiovasculares são a causa mais frequente de mortalidade global e responsável por 1 em cada 3 mortes. Um estudo desenvolvido em 4 cidades moçambicanas revela que a patologia contribuiu com 24% no total de mortes em 2001. Dentre as 10 principais causas de morte registradas na cidade de Maputo em 1995, a doença cardiovascular é a que ocupou o segundo lugar. Esta doença afeta todos sem exceção de idade e extrato social, visto que até os recém-nascidos não escapam às doenças cardiovasculares, com destaque para a anomalia congênita. A nossa equipa de reportagem visitou a maior unidade hospitalar do país, o Hospital Central de Maputo, que, por sinal, também é o único que trata estas doenças no país. Aqui, o extrato social, idade e títulos não contam, visto que encontramos pessoas de quase todas as faixas etárias internadas no duro combate pela sobrevivência. Esta mulher de 32 anos de idade é apenas uma de tantas mulheres que lutam para vencer a doença. Ela foi internada há sensivelmente 2 semanas, sendo a 3ª vez que se encontra no leito hospitalar desde que descobriu que sofria de doença cardiovascular há 9 anos. Uma mulher que diz estar em constante batalha. Fui para o hospital para marcar consulta, eu estava com uma alergia. Então cheguei lá, me fizeram um teste, julguei, disseram que estou com malária. Voltei para casa, depois voltei de novo, depois de 2 dias, mesma coisa, malária. Fui para casa de novo, voltei de novo, diziam que é malária. Então, quando minha filha fez 3 meses, eu fui para o hospital. Quando eu cheguei lá, encontrei, fui atendida. Depois disseram que, de tanto eu estar sempre a ir para lá, eles já estavam sem saber o que é. Mandaram-me voltar para casa, mas deram-me paracetamol. Um inchaço nas pernas, rosto e na barriga foram os primeiros sinais que, a priori, revelavam o começo de uma grande batalha que foi desmistificada após ser submetida a uma consulta pediátrica. Quando eu estava a sair, então encontrei uma médica na porta. Eu estava a amamentar minha filha. Depois ela perguntou, estás grávida? Não estás a amamentar essa criança? Eu disse, não estou grávida. Ela hoje fez 3 meses. Quando ela disse, não, tu tens um problema, assim podemos te mandar para uma vala. Dali ela, naquele mesmo dia, chamou a ambulância, fui baixar. Eu estava com os pés inchados, a barriga inchada, a cara inchada, os braços. Tinha muita dificuldade para respirar. Sim, é daí já onde eu já fiquei a saber da minha doença. Julieta Matimulo Vilanculos é uma jovem de apenas 20 anos de idade que também está aqui internada. Coração dilatado foi a causa que lhe levou ao hospital. Quando a equipa de reportagem passou pelo departamento de cardiologia, ela encontrava-se em convalescência, debilitada e com o coração inchado. O irmão é quem tem acompanhado Julieta,
sempre que o estado de saúde da Julieta piora, e conta o drama que a irmã vive nessa luta considerada penosa pela vida. O problema que ela tem já está desde criança, não é? Se descobriu um pouco tarde, não é? Quando a mãe ainda estava em vida. Quando se seguiu já com os segmentos nos hospitais, foi-se descobrir que ela de facto tinha 2 doenças associadas, que é o problema do coração dilatado e o problema também do codatário. Um caso, diga-se, bastante delicado, visto que além do problema de coração, Julieta também é seropositiva. Daí que Paivo refere que qualquer intervenção médica deve ser bastante cuidadosa, visto que a operação pode agravar o seu estado clínico. Só que cá no Hospital Central, eles lá estão a tentar, no sentido de ver se conseguem descobrir, não é, qual é a forma que podem fazer para poder, não é, aliviar consoante a situação que ela está a passar neste momento. Os pés ficam inchados, a barriga fica inchada. E perde a respiração também. Ela, quando caminha umas distâncias assim tão longas, ela não aguenta mesmo. Não aguenta perder a respiração. Pensava-se que fosse apenas uma consulta de controle, mas o que Paivo não sabia é que a irmã seria internada, visto que a equipa médica viria a confirmar que esta encontrava-se num estado de saúde bastante crítico, tal como conta. Hoje vim com ela e de facto foi-se analisando a situação dela, foram ver que não, já não tinha mesmo que voltar, tinha que mesmo se internar. Porque o que está a dar cabo mesmo é o próprio coração, porque o coração de facto acaba chegando um certo tempo, não consegue fazer aqueles movimentos, não é, como uma pessoa normal. Então acaba mesmo fazendo com que os pés ficam inchados e a barriga também fica grande, o fígado, exatamente, sim. Uma doença bastante onerosa e que exige avultadas somas em dinheiro. Julieta é apenas uma no meio das estatísticas que não consegue fazer o transplante pela sua condição financeira bastante precária. Dificuldades estas vividas até na aquisição de alimentos. E quando se fala de medicamentos, a equação fica mais complicada, visto que são bastante caros e para quem vive de salário mínimo, este necessitaria de 3 salários, ou seja, pouco mais de 13.000 meticais apenas para custear medicamentos. Diga-se, uma grande batalha que Julieta e a família são forçados já a travar quase sempre, visto que o bolso, este não permite que Julieta receba o tratamento completo. E claro, é diferente, né? Uma vez dependendo daquilo que ela quer comer, né? Então tentamos todo o meio possível, né, adquirir essa refeição que ela quer, né? Porque também ficando sem comer também não ajuda. Quanto aos medicamentos, tentamos, né, batendo porta, colar, para podermos conseguir, né, comprarmos a medicação dela, mas não está fácil. Aproximadamente 13, 14 mil. Só ainda a medicação dela, sim. O drama vivido pela família de Julieta também é enfrentado por centenas de famílias, como é o caso da família Silva, que pela 3ª vez vê o seu parente internado devido aos problemas respiratórios graves resultantes da dilatação do coração. Então, com problemas do coração, que tem um coração dilatado. Então, de vez em quando tem tido problemas de respiração. Tem perdido a respiração, tem provocado muitas tosses, que são com perca de respiração. As crises mesmo começaram já há 3 anos.
Manuel Silva diz que a alimentação tem sido fundamental para travar esta batalha e para quem depende de terceiros para alimentar-se, a vida pode estar em risco. Não pode comer comidas gordurosas, não pode comer comidas com sal, não pode tomar qualquer tipo de líquidos. Quando falo de líquidos, estou a falar do chá, água, sumos, refrescos, isso ele não pode. O médico e também diretor do Serviço de Cardiologia do Hospital Central de Maputo, Domingos Diogo, fala das intervenções que têm sido realizadas aos doentes que procuram pelo tratamento nesta unidade hospitalar. Nós conseguimos, no Serviço de Cardiologia e no Serviço de Cirurgia Cardiotorácica, nós oferecemos todos os exames que existem praticamente no mundo, não invasivos. Nós conseguimos avaliar as tensões arteriais, um aparelho simples de tensão arterial. Temos aparelhos relativamente complicados em que o indivíduo leva o aparelho para casa e faz a avaliação de tensão durante as 24 horas. Temos também outros aparelhos também que medem as pulsações durante as 24 horas. Nós fazemos a ecografia cardíaca, nós fazemos o eletrocardiograma, nós fazemos todos os outros. Então, esta é a parte não invasiva. Depois temos a parte invasiva. A parte invasiva é que nós colocamos os doentes já nas salas de operação. Antes de ir para a sala de operação, há uma sala chamada sala de hemodinâmica. A sala de hemodinâmica é uma sala preparada para colocar aquilo que popularmente se diz pilhas ao coração, quando o coração está muito fraco e está muito lento, fundamentalmente mais lento do que fraco. Se coloca um dispositivo, digamos, que ajuda a ter um bocadinho mais, aumentar um bocadinho mais a sua frequência, portanto, deixar de ser muito lento. Também nesta sala se pode procurar quando o indivíduo tem ataque cardíaco, quando o indivíduo tem trombose, quando o indivíduo tem um problema dos membros inferiores que não consegue caminhar, tem cãibra, não consegue se ver nesta sala onde é que está a veia ou a artéria obstruída, fundamentalmente a artéria, e a partir daí fazer uma intervenção. Segundo o especialista, indivíduos abaixo de 50 anos são os mais submetidos a cirurgias de colocação de próteses e fala de mais de 1000 cirurgias já realizadas na única unidade hospitalar que trata doenças cardiovasculares. A parte das próteses temos população relativamente jovem, é abaixo de 50 anos. Enquanto das pilhas é acima dos 50 anos, sem dúvidas que há um outro caso com doentes que eu na altura não lhe expliquei. Há doentes congénitas, a pessoa já nasce com o coração a bater lento. Então temos 2 ou 3 doentes que nós tivemos que colocar as pilhas na idade pediátrica. Mas os da pilha mais que 500, ou os da prótese, da coisa, nós já há bons anos já passamos o número 1000 de cirurgia. Sobre as possíveis causas responsáveis que originam as doenças cardiovasculares, o médico menciona: não se pode imputar a estas doenças e a estas complicações a uma causa só. É a associação, é um cumulativo de vários aspectos. O indivíduo diz, bom, consome estes energéticos. Os energéticos têm o seu benefício, não podemos ver só a parte maléfica disso. Mas se juntarmos os energéticos, juntarmos o consumo excessivo de álcool, se juntarmos o tabagismo, se juntarmos o sedentarismo, está a ver o que vai dar. Estamos a fazer um barril de pólvora, depois vai arrebentar. Na maioria dos casos, são diagnosticados tardiamente, onde alguns pacientes apenas o transplante do coração pode ser a solução para evitar a morte. Um procedimento, diga-se, bastante complexo e que ainda não é feito no país, visto ainda que continua um sonho que nem nos próximos 10 anos será materializado nas diversas unidades sanitárias existentes. Não, o transplante do coração, eu acredito que nem nos próximos 10, 20 anos nós vamos colocar o transplante do coração. A minha visão é que devíamos fazer primeiro o transplante da córnea, por exemplo, o transplante do rim, por exemplo, o transplante do pulmão, por exemplo,
em vez de corrermos agora para a coração ou para o transplante cardíaco, é preciso dizer que o transplante cardíaco é completamente diferente dos outros transplantes. Enquanto que o transplante cardíaco, nós temos que tem que morrer alguém para se tirar o coração. Então, não vem uma parte extremamente sensível. Enquanto que os outros transplantes, esta condição não é necessária nem é suficiente. A cardiologista Charizad Moussagi é quem tem a missão de selecionar os doentes elegíveis para a operação. A fonte diz que a seleção deve ser bastante cuidadosa para evitar falhas na operação antecedida de preparo psicológico do paciente. A observação clínica em que consiste? Consiste em fazer o apanhado daquilo que é a doença, quando começou. Aí temos todos os instrumentos que vão fazer com que a gente chegue a uma conclusão que se de facto aquelas queixas, aquele cansaço que o doente apresenta é devido à doença do coração ou não. Porque pode acontecer que a pessoa apresente esse cansaço, mas que seja secundário a outras doenças, porque há outras doenças aí que também provocam cansaço. Então, aí a gente tem que excluir todas as outras patologias que cursam com cansaço. A seleção não é a última fase, embora crucial para definir quais os pacientes a serem submetidos à cirurgia. Exatamente, Coutinho. Infelizmente, embora o Estado assista às despesas para esta operação, nem todos têm acesso às mesmas. E para quem consegue, chega a tirar do Estado cerca de 21 milhões de meticais para poder justificar a operação de apenas 70 pacientes. De facto, uma situação bastante preocupante, mas que exige muito trabalho e muita esperança. Pelo menos 10 funcionários de saúde devidamente qualificados são necessários em uma sala de operação, segundo explica o cirurgião. Falando do ato operatório propriamente dito, antes disso são muitos médicos envolvidos na preparação do paciente, mas no ato operatório propriamente dito, a nossa equipe é constituída no mínimo por 10 elementos. Portanto, temos 2 a 3 elementos na equipe de anestesia, dos quais pelo menos estão 2 médicos e os outros são os técnicos de anestesia que estão lá, o enfermeiro da anestesia. Depois temos 2 cirurgiões, 2 ou 3 cirurgiões, porque sempre temos cirurgiões mais novos que estão no processo de formação, mas estão dois cirurgiões devidamente qualificados e com muita experiência, que são as pessoas que irão realizar a intervenção cirúrgica, e os assistentes são os que estão em formação. E temos a equipe de instrumentação, que é composta pelo instrumentista e o seu assistente. Temos a equipe de circulação extracorpórea, fazendo... A cirurgia é variável em função do tipo de cirurgia que nós vamos realizar, mas em média, para os procedimentos mais comuns, dura cerca de 4 horas de tempo. Segundo o cirurgião, pouco mais de 70 cirurgias são realizadas anualmente pelo Hospital Central de Maputo, número que não foi atingido em 2020 devido à pandemia da Covid-19. Nós, em média, realizamos cerca de 70 cirurgias por ano. Esta é a média de cirurgias que nós realizamos aqui no Hospital Central. O ano passado, devido à situação da pandemia da Covid, nós tivemos, desde os finais do ano passado até este ano, infelizmente, tivemos vários momentos de interrupção para fazer face à situação da pandemia, e os nossos números reduziram bastante o número de pacientes operados. Os altos custos do material usado, como próteses e pilhas, é que têm ditado este número bastante ínfimo de intervenções anualmente. Ora, vejamos, para submeter ao transplante apenas um paciente são necessários 300 mil meticais a serem suportados pelo Estado, sem incluir o medicamento que exige cerca de 14 mil meticais para sua aquisição. Entretanto, os números não são nada católicos para quem depende do mísero salário mínimo, visto que apenas para adquirir os medicamentos necessitaria de acumular 3 salários mínimos,
apenas para a medicação receitada, sem incluir a alimentação e outras recomendações. Por conseguinte, quem ganha 30 mil meticais é que pode conseguir suportar os custos da medicação, e ao funcionário público que usufrui 4.390 deve abdicar de 3 salários ou conceder empréstimos para apenas adquirir a medicação bastante cara para uma população na sua maioria pobre e que vive abaixo de $1. Diga-se, um tratamento das elites que têm dinheiro para dar e emprestar, e ao pacato cidadão. O facto de estarmos a fazer cerca de 70 a 75 cirurgias a ano prende-se a custos, sobretudo, destas cirurgias. São cirurgias que custam acima de 300 mil meticais cada cirurgia. Portanto, só os materiais, só para dar exemplo, uma válvula desta pode chegar a custar cerca de $5 mil. Estamos a falar de 300 mil apenas a válvula, não, sem contar com todos os outros elementos que são necessários para a operação. Isto os doentes não pagam aqui no hospital. E para aumentar o número de intervenções, Moçambique candidatou-se ao Programa de Suporte Internacional para Centros de Cirurgia Cardíaca, para que sejam efetuadas cerca de 200 operações por ano, e assim melhorar a capacidade e a técnica dos profissionais de saúde, e todo o setor ainda aquém do desejado, uma especialidade ainda longe da qualidade desejada no país. Nós candidatamos-nos já o ano passado a um programa de suporte a nível internacional para centros de cirurgia cardíaca que façam menos de 200 operações por ano. Um dos critérios para que os centros de cirurgia cardíaca sejam, digamos, tenham uma performance, um nível de atividade que permita atingir altos padrões, é o número de cirurgias que eles realizam por ano. Embora em casos raros, o cirurgião admite que há casos de insucesso após a cirurgia, há pacientes que são excluídos dessa intervenção, visto que o país não consegue submeter todos os pacientes devido ao alto custo avaliado em 300 mil meticais. Diga-se, um valor astronômico, que aos excluídos não resta outra alternativa, senão esperar pelo dia da sorte. Sorte esta que tarda em chegar para muitos, e a morte é inevitável. Quando nós vamos ver as publicações, aquilo que as outras equipes internacionais publicam, há uma percentagem de doentes que são implantados válvulas cardíacas e que vão fazer morte súbita. E estas mortes súbitas são associadas ao mau funcionamento ou alguma complicação que o doente possa ter tido da válvula cardíaca. Portanto, não é um evento apenas dos nossos pacientes, é um evento que acontece até em países com muito mais recursos. Porque a cirurgia é elitizada, vários são os pacientes que se encontram na longa lista de espera, fato agravado com a eclosão da pandemia da Covid-19. Entretanto, o especialista diz não haver razões para alarme. É muito difícil dizer qual é a nossa lista de espera, porque este é o único hospital no país que realiza este tipo de cirurgias. E, portanto, todos os pacientes que necessitam de cirurgia estão automaticamente em lista de espera neste momento. É claro que isto não deve nos alarmar. É sempre um motivo de preocupação, mas não é um motivo de alarme. E por que eu digo que não é um motivo de alarme? Porque o doente, ele precisa da cirurgia porque ele tem uma válvula danificada. Mas o facto de ele ter uma válvula danificada, ele é tratado. Portanto, há medicamentos que lhe são administrados que vão reduzir o dano que esta válvula estragada poderia provocar ao coração. Depois de 3 internamentos em 9 anos de sofrimento, Flora vai finalmente voltar à vida normal. Para o efeito, a intervenção cirúrgica será seu passaporte seguro e os exames médicos a serem efetuados nos próximos dias irão ditar se a paciente reúne as condições vitais necessárias para ser operada. Vim para aqui porque estou para operar. Vou saber hoje se amanhã vou operar ou a outra semana. Só sei que dizem que querem pôr uma coisa, estilo um anel já. O que é? Não sei. Não estou nervosa já, estou à espera já há 9 anos. Então, para mim, é como se fosse algo normal. Não vejo a hora de sair de tal sítio. Entrar não, de sair de tal sítio quando já operei.
pode voltar a carregar sua filha no colo tem sido uma das grandes motivações que levam Flora a encarar a sala de operações para a cirurgia considerada bastante complexa. Sim, não estou nervosa. Para mim já, de tanto que eu passo, dor, dificuldade, coisas assim. Há coisas que eu quero fazer, eu não consigo fazer. Por exemplo, estar carregar minha filha é uma coisa que eu não consigo. Estou sempre, quero brincar com ela, acompanhar a escola, não posso. Tá vendo? Então, por isso não estou com tanto medo, porque é uma coisa para o meu bem e que vai me ajudar. E para quem não sabe ainda o seu desfecho, a cirurgia continua sendo um sonho e um luxo que tarda em bater a porta da sua casa. Enquanto isso, esperar é o único caminho. Bom, de facto, quanto à operação, uma vez que está associada, né, com a doença do HIV, os médicos alegam que é um pouco arriscado, né, para ela, mas seria muito bom se ela tivesse mesmo uma operação. Embora as intervenções cirúrgicas venham para aliviar o sofrimento dos doentes, o cardiologista Domingos Diogo explica que obter uma destas próteses no seu organismo muda também o estilo de vida de quem as carrega. O primeiro aspecto é que muitas das vezes estes aparelhos mudam a nossa vida. Isso é preciso dizer. E sempre o doente tem a sensação de estar a viver com algo que não é dele, dentro do organismo. Há algumas próteses, ou a maior parte das próteses que nós usamos aqui, em que o indivíduo tem que tomar uma medicação por toda a vida. Portanto, já mudou a sua maneira de viver. Portanto, tem que tomar medicação por toda a vida. Depois, por exemplo, o indivíduo que coloca a pilha está em melhores condições do que coloca a prótese. O indivíduo que coloca a pilha, teoricamente, nós damos a força ao coração dele, temos a velocidade ao coração dele. Ele não precisa tomar mais nada. Em 2016, 17,9 milhões de pessoas morreram por doenças cardiovasculares no mundo, representando 31% de todas as mortes em todo o mundo. Destes óbitos, estima-se que 85 ocorreram devido aos ataques cardíacos e acidentes vasculares cerebrais. Mais de 3/4 das mortes por doenças cardiovasculares ocorreram em países de baixa e média renda, como Moçambique. E assim colocamos um ponto final em mais uma edição do especial A Reportagem. Foi um prazer enorme trabalhar para si. Próxima semana mais e até lá.